tempo, tanto tempo sem ensinar, tanto tempo sem trazer para vocês algo que foi dado a mim, né? Desde o começo da minha juventude, né? Que eu estava da adolescência para a juventude, Deus ele tinha falado ardentemente ao coração do meu pai, dizendo para não esquecer da promessa que ele tinha comigo acerca da sabedoria e do entendimento da palavra. E é por esse motivo, né, eu fiquei um pouquinho com a garganta meio inflamada, mas dando aqui vocês tudo que um dia eu aprendi, tanto em oração, tanto em experiências com Deus, tanto numa vida vívida, né, que tive, né, ardentemente com Cristo, passando para vocês o resultado de toda ação bíblica e de todo entendimento bíblico. Hoje eu vou ensinar a vocês o destino da morada eterna. Todos nós sabemos que somos como um imundo e todas as nações não passam como trapo de imundície. É claro que a absolvição que tivemos da condenação que era decretada veio através do sangue de Cristo, trazendo vida a todos os homens. Jesus, com seu sangue, nos colocou a aliança de um novo parecer, ou seja, ele veio, curou, defendeu e tomou do juiz de condenação a execução de uma nova família. Então, por isso, nós sabemos que existe um eterno lar. Por que esse eterno lar existe? Pela crucificação. Jesus dando a sua vida por amor de muitos. Segundo o que diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é essa geração que temos vivendo, a geração de acreditar ou não, a incredulidade aumentou. Será que temos realmente essa promessa de um dia morrermos aqui e encontrarmos a eternidade com Cristo? É muito relevante, meus irmãos. Por quê? Porque muitos estão desacreditando. É claro que por aumentar essa iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. Não somente o amor, como também essa outorgata de acreditar ou não acreditar. A incredulidade aumentou também. Então, vou trazer algumas palavras para vocês, né? Que ensino maravilhoso. Que bonito que vocês estão falando aí. Obrigado pelo carinho. Olha, vamos falar o que se faz à igreja, o que foi adicionado à igreja. Nós sabemos que desde o Velho Testamento, quando Deus ele cria o homem, quando Deus cria todas as coisas, o homem cai em sua queda, mas não vemos Jesus, né, aparecer no Velho Testamento. A única parte que Jesus aparece no Velho Testamento é que quando a glória da segunda casa aparece em Ageu, que foi uma promessa que Jesus desceria com a glória do Messias. Não vemos falar de Jesus, só vemos falar do profeta Isaías profetizando acerca de um Jesus que haveria de vir. Ou seja, também Davi, como sabemos, Davi ele era um profeta. Ele mesmo disse que viu o Senhor sentando à sua direita, à direita do seu Senhor. Vemos também, né, o próprio profeta Isaías mencionando que seria um homem de dores, um homem que sofreria dores, sofreria ser rejeitado pelo povo. Jesus. Então a igreja não existia no Velho Testamento. Então, ou seja, Deus estava sem noiva. E por que Deus estava sem noiva? Porque a noiva de Deus era Israel. Todos nós sabemos que Israel foi a nação prometida. Foi a nação que Deus colocou como um amor muito grande. Deus colocou como se fosse a tua essência, ou seja, o teu alvo e o seu porto seguro, ao ponto de colocar Davi como um servo, dizendo: Davi, habitarei em meio de Israel e ali pousarei no meio de vocês. Mas, passando seu tempo, vemos a decadência dos homens, Israel fazendo coisas que não agradavam a Deus, e assim Deus, com ascendência e promessa de trazer Jesus como o seu resgatador, ou seja, que ia resgatar um povo, mas não um só povo, Israel. Mas agora Deus não ia só deixar só Israel, porque Israel era o povo prometido. A Bíblia diz que Samaria já tinha os gentios, ou seja, não tinha um povo fixo, era somente Israel. Então agora um povo fixo no mundo. Deus amou o mundo, não só amou Israel. Então, através de Jesus vindo, trouxe a aliação que o apóstolo Paulo diz, que através do sangue de Cristo, todos nós fomos feitos um. Somos todos um em Jesus. Levando em consideração esse tema, vemos que agora Deus simboliza, Jesus ele vem, ele prega em Samaria, ele prega na Judéia, ele prega em Jerusalém e chega a um ponto, né, crucial da história. Por quê? Porque no meio de 12 discípulos há um jovem chamado Pedro, e ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja.
Ou seja, Deus olhou para Pedro e aí colocou em cima de Pedro a porção de pedra. E por que pedra? Pedra é sacrifício. Então Jesus ia se sacrificar em cima da igreja. A igreja era a pedra. Então assim se formou a igreja dos apóstolos, trazendo essa menção de um novo tempo. Uma igreja que quer sangrar, uma igreja que quer sofrer por amor a Cristo e denunciando pecados religiosos e também anunciando a verdade através do sangue de Cristo, anunciando que ele ressuscitou dentre os mortos e foi para o céu, um dia voltará. E por esse motivo, a igreja ganha o título de noiva. Ok, a igreja como a noiva. A Bíblia diz em Isaías, lá no 62,5, que já era uma promessa. Diz assim: como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo teu Deus. Também vemos em Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2, dizendo: estou zelando de vós, e com o zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Olha só, ele já coloca Cristo como marido da igreja. Então, Cristo já simboliza o marido da igreja. Ou seja, um casamento. Então, uma noiva pura e virgem. O que é uma noiva virgem? Uma noiva virgem é a noiva que nasceu de novo. Aquela que não nasceu mais conforme os seus prazeres mundanos, mas sim com os seus prazeres no seu noivo. Porque todo noivo, no tempo hebraico e no tempo dos judeus, o noivo dominava a noiva. Apóstolo Paulo Damascar dizendo que o homem tinha domínio sobre a mulher e a mulher submeteria o marido. Então, automaticamente, vemos Jesus tomando e dando ensino e regras para a noiva. Que interessante, né? Então, uma noiva adornada, que tinha que nascer de novo através dos mandamentos do noivo. E aí vem a igreja ganhando força, vem a igreja ganhando poder. Sobre o quê? Poder de submissão. De submissão. A igreja tinha que ser submissa ao seu esposo. Então, vem crescendo a igreja. Vem crescendo e relatando os exercícios que Jesus era o noivo da igreja, aonde ele começa a dizer algumas palavras ansiosamente, dizendo que queria casar com a virgem, a igreja, colocando 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucos, vocês lembram disso. Então, lembramos também em Apocalipse, no capítulo 19, verso 7, que o apóstolo João, ele escreve dizendo: regozijamos nós, exultamos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva já se aprontou. Então, aqui, João tem uma visão do fim, a noiva se aprontando para o esposo esposo recebendo a noiva se aprontando, aí o casamento também. E Apocalipse capítulo 21 também diz sobre essa parte, que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, ataviada uma noiva para o seu marido. Então olha para vocês terem uma ideia, todos os versículos bíblicos apontam que realmente a noiva de Cristo é a igreja. Né? A Bíblia diz que dentro da igreja o Espírito diga vem, a noiva diga vem, e quem tem sede venha, e de graça darei da água da vida eterna, que está em Apocalipse 22:17. Agora, se a noiva está preparada, como será essa união com Cristo? O apóstolo Paulo diz que é o único jeito, se nós sentimos como noivo, temos no livro de capítulo 7, versos 4 de Romanos, dizendo: assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu entre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Ok, eu estou na igreja, eu estou lá cantando, eu estou pregando, eu sou um pastor, sou um missionário, mas se eu não tiver dado frutos para Deus, eu não posso ter a alicerção de ser chamado noiva de Cristo. Então por quê? Porque eu já não tenho submissão ao marido. Essa eternidade que Jesus preparou não foi para todos. Se você errar uma vírgula, um tio, tirar da lei, você já entra em condenação com ela. Então não é tão fácil ser a noiva de Cristo. Por quê? Porque é separada sem ruga e sem mácula. Então a eternidade esperando o ser humano é através de um rudimento de frutos de arrependimento, aonde vem a palavra a noiva de Cristo, a noiva preparada. Ou seja, vem através da união. Lembra que 1 Coríntios 6,15 fala dos corpos, dos membros, que se tornam só? Vamos ler agora em Efésios 5,30. Pois somos membros do seu corpo. Em 1 João 2,24 diz: portanto, que desde o princípio ouviste, permanecer em vós. Se em vós permaneceste, que desde o princípio ouviste, também permanecerão no Filho e também permanecerão no Pai. Então, se vocês permanecerem lá no princípio de tudo que vocês ouviram,
continuar obedecendo, continuar fazendo, ao final da sua vida você vai ter uma unificação com Cristo. E aí que é o maior problema da história. Qual que é o maior problema? Que nem todos, nem eu, nem você, está preparado para ir para o céu. Nem todos estamos preparados para ser chamado de noiva. Por quê? Rebeldia, ações infrutíferas, momentos de descontração, engano dos nossos corações, achando que prazeres desse mundo vai ser prazeres para o tempo todo, sei que não passa, tudo pode passar, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isso é mentira para os nossos corações, e tira nós do elo da aliança. Então, automaticamente que você quebra a aliança com Cristo, você fazendo coisas que o mundo quer, automaticamente a aliança é quebrada. Por quê? Porque ele não é desse mundo. Então, olha a tristeza que dá para ouvir esse ensino para muitas pessoas. A tristeza de olhar para nós mesmos e ver que não estamos chegando ao caráter de noiva. Então, essa é a maior preocupação que temos em relação à igreja, à aliança, à incompatibilidade e à formação de se tornar a espera do noivo com o buquê de glória na mão, que é o tempo e também o maior sonho da igreja. A igreja quer casar, o noivo também, mas a diferença é que Isaías 59 diz que há uma separação entre a noiva e o noivo, que é os nossos pecados, né, que fazem a divisão entre vós e vosso Deus. Então, esse casamento, ele dá para acontecer, mas nem todos vão poder casar. Nem todos. Uns até causam, né? Não casa. Então, vai ser muito contrariado o tempo dessa redenção. Porque passamos por tempos que são tempos difíceis para obedecer à voz de Deus. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil você tomar a tua vida só para Deus. Isso não é fácil, não é qualquer um que consiga fazer isso. Mas, pela chama ardente do Espírito Santo e pela convicção, pela fé, nós temos certeza de nossa salvação. Mas que não é dom de nós, que vem dom de Deus. E todos conhecem esse versículo. Que coisa linda, né? Essa união, quando nós temos a união de a noiva com o noivo, nós podemos ser chamados a família de Deus. Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês aí me dizendo, também amo vocês. Quando a família se torna quando Deus ele é pai de Jesus, então Jesus vai casar com a igreja é a noiva, e a noiva somos nós. Então quando nós tivermos a noite nupcial, que não é sexo, a noite nupcial será no reino de glória, onde a Bíblia diz que haverá santa ceia, as bodas do cordeiro, onde todos que venceram, né, estarão lá, vai se tornar uma família, ou seja, né, o próprio Deus vendo o teu filho com uma esposa. Então, se tornaremos a família de Deus, onde até mesmo, né, o próprio Deus ele fala um pouquinho da sua família. Chamou uma certa feita, Israel era menino, né, que ele fala em Oséias, e eu amei, e do Egito chamei meu filho. Então é interessante que Deus ele sempre está com as pautas e coloca como família aquilo que ele ama. Então, a igreja, como ele ama a igreja, como ele almeja a igreja, ela será o baluarte de toda a situação de amor e de família. Deus, lá no céu com o seu filho, e agora arruma uma nora, né? A igreja, a noiva de Cristo. Interessante demais, muito, muito interessante. Lembra que o próprio Deus, né, em Romanos 8,15 diz: pois não recebeste o espírito de escravidão para uma vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos a papai. Adoção. Deus nos adotou. Então, ou seja, não tínhamos pai. O nosso pai era o diabo. Por quê? Porque estavam fazendo a vontade dele e do mundo. Mas Deus nos colocou como pai. E nos deu a categoria de ser pai. Então, automaticamente, Jeová é o nosso pai por adoção. E essa adoção se revelou através do sangue de Cristo. Muito interessante e é coisa linda de se ver. Lá também, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 5, diz assim, ó, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Porque dos sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Olha só, está aqui, ó, em Gálatas 4, 5 e em diante, que é o 5 e o 6. Então, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Deus enviou no nosso coração o Espírito do seu Filho. Porque quando o Espírito Santo desceu, ele nos convenceu que somos verdadeiramente filhos de Deus. João 12 diz, nem todos quanto receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, nem todos podem ser chamados filho, mas sim criatura. Agora o filho virá a esposa, ele vai virar noivo. E aí que essa transição da igreja adornada
pronto para o reino celestial, muda de tarefas e muda de conceito. Porque aqui somos filhos, logo herdeiros, mas lá seremos chamados de noiva, noiva adornada, de menina nos olhos de Deus. Vai ser muito maravilhoso. Quem conseguir vencer, quem conseguir ser salvo, vai viver dias memoráveis, momentos maravilhosos. Segundo o que diz a promessa, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas e que Ele fez tudo novo. Passou, é um novo tempo. Então, essa chama que arde nos corações dos crentes, ela não pode acabar, né? Embora seja que o efeito contrário é muito mais forte. Os prazeres da vida, os prazeres dessa terra, os prazeres de beber, de usar droga, de fumar, de prostituir, do que for. Ele é muito mais forte do que nós. Porque se é que temos o Espírito Santo de Deus, nós combatemos com o mundo e as trevas e também pelas suas árvores frutíferas. Mas se não tiver, é muito mais forte. Ele nos abala, nos abate e nos dá lugares onde muito, às vezes, estamos gostosos pelo prazer no momento. Mas depois há um vazio na alma. E esse vazio na alma acarreta no quê? Acarreta em sofrimento, solidão e desamparo do noivo para a noiva. Por quê? Porque teve o quê? Uma rebeldia. Houve-se uma traição para com Deus. Então, o Senhor fica muito triste e zangado, mas ainda é fiel para perdoar e trazer novamente a noiva para com o seu conselho. Então, se temos uma família, nós temos que morar em algum lugar, né? Então, o que Jesus falava? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu, minha mãe, minha família e meus irmãos. Então, automaticamente a gente vê que realmente há um halo de família. Há um laço de família nisso, tá? Então, o que devemos fazer? A Bíblia diz que o maior ser que existe no céu e na terra, hoje é Cristo, pela sua morte. Então, devemos ter pactuação com Cristo. Não devemos adorar outros deuses, não devemos adorar outro homem, imagem de homem, o que seja, somente a Jesus como nosso Salvador, para que estabelecemos essa família em perfeita unidade. Lembrando que tem uma coisa muito interessante, né? Cristo, ele reconhece os irmãos do seu povo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 11, diz assim: tanto que se santifica, como que são santificados, vêm todos de um só. Por essa causa, Jesus não se envergonhou de lhes chamar irmãos. Vocês viram aí? Tantos que santificam, foram santificados, Deus Jesus chamou de irmãos. Então Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer é que todos voltem para ser a sua família. E assim, lá fazendo a igreja como noiva e assim morando para uma eternidade com Ele. A eternidade, ela é para pessoas que realmente negaram esse mundo e nasceram de novo. Não é fácil, é muito lento o processo da salvação. Por quê? Porque não é tão fácil assim. Como eu disse lá no começo, nós temos que lutar tão fortemente, porque a salvação, ela é uma luta constante. E nem todos podem gozar da salvação. Por quê? Porque não que Jesus fechou a porta, porque nós fechamos as costas. Costas e portas. Quando viramos as costas, Jesus automaticamente se torna com a porta fechada. Não porque Ele quer fechar, é porque há uma separação, uma inimizade. Então, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha que forte. Olha que forte isso que eu acabei de falar. Então, quando voltamos a olhar para Jesus, humilhar, bate na porta e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E, né, assim quem procura, acha. Então, o que devemos fazer é essa fonte de conhecimento para estar diante desse mesmo juízo e desse mesmo objetivo, que é a porta, que é ser noivo e que é um dia, quando a porta se abrir, aí meu esposo sai ao encontro. O remorso, né, as mágoas vão ficar. Nós sabemos, meus irmãos, que a vida é muito curta. A vida, ela passa muito rápido. A vida vai passando muito rápido. Os números vão passando. Os dias vão passando. Então, todos os dias é mais uma chance de você se arrepender e todo dia é mais uma oportunidade de você entender que você vai morrer. Então, cada dia que passa na Terra, muita gente comemora o aniversário, né? Se a gente olhar o aniversário, a gente não podia nem comemorar, a gente podia chorar, porque mais um ano que chega perto da sua morte, né?
A gente comemora a morte, né? Ei, 37 anos! Uhul! Mas 37 tá chegando perto da velhice à morte. Então, cada ano que passa, a gente vai vendo que realmente, né, esse mundo nos engana. Porque nós nascemos para morar aqui. E nós não entendemos que existe outra pátria. Não acreditamos que existe outro país. De forma nenhuma. Não passa para nossa cabeça, meus irmãos. Não tem como passar para nossa cabeça que existe outra pátria, que existe outro mundo, que existe um país. Por quê? Porque nós estamos afiltrados aqui. Estamos olhando para esse mundo. Aqui nós comemos, aqui nós bebemos, aqui nós comemos batatinha, Ruffles, toma coca, tudo é gostoso. Olha que maravilha. Olha isso. Ó. Querem? Olha que delícia. Batatinha, Coca-Cola. Você sabe que eu não tô gordo, né? A barriga tá bem pequenininha, não dá pra comer. Então, olha, tudo gostosinho, né? Tudo prazeres, né? Prazeres carnais, onde temos também os prazeres do espírito. Então, nós não queremos largar esse mundo. Esse mundo é maravilhoso. Ele é gostoso de se viver. Querendo ou não, pelas etapas da vida, poucos se matam. E ainda com influência espiritual. Agora, quem quer largar o mundo? Quem quer agora falar assim, eu quero morrer? Ninguém acordou pensando em morrer. Ninguém quer morrer. A pessoa passa na UTI, os médicos, o rico dá todo o dinheiro para não morrer, né? Para não deixar, né, com que a morte chegue no seu corpo mortal. Por quê? Porque não nascemos para morrer. Nascemos para viver. E isso esse é o parâmetro. Que o homem, ele não nasceu, não está preparado para morrer. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem para viver eterno. Mas vai chegar uma hora da sua morte. Vai chegar a hora que você vai ter que sair do corpo e que tudo vai acabar. Que tudo que você fez contra o teu próximo vai pagar com Deus. O que adiantou prejudicar o teu irmão? O que adiantou falar mal do teu irmão? O que adiantou enganar as pessoas? O que adiantou mentir? Não adiantou nada. Foi tudo ilusão do seu coração. E há um juízo para toda obra abaixo do sol. Então, para nós entendermos o processo da eternidade e do casamento com o esposo, que é Cristo, a noiva, precisamos se organizar. Né? Eu também preciso, você também precisa. Acho que todos os crentes hoje precisam se organizar. E organizar a sua conduta e a sua postura diante de Deus, que é fundamental para ser chamado de noiva do Cordeiro. Então, quem está entendendo, muito forte. Obrigado. Muito bom ensino, né? Então, esse dia das promessas, que é onde Jesus vai colocar a noiva para adornar, né? Então, é necessário, sim, passar pela olaria. É necessário passar pelos bons costumes e não deixar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Os bons ensinamentos de Cristo, para que nós não podemos perder a salvação. E é o objetivo comum da história. Né? Tem coisas que nós passamos nessa vida que a gente se arrepende. Como eu também já me arrependi de tudo, muitas coisas que eu fiz. Você se arrepende. O homem em si, ele se arrepende. Né? E é por isso que temos essa oportunidade de estar hoje encarcerado, em nossos corações, essa chama, né? E por que encarcerado? Porque nós não conseguimos soltar. Está encarcerado dentro de nós, está preso essa chama e ela deve ser acesa novamente. Ok? Então, o que deve ser feito? Postura, visão, para onde estou indo, para onde eu vou e aonde estou. Para realmente se tornarem noiva do Cordeiro, filha do Deus Altíssimo, para morar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, que do alto se reveste de poder. É isso que necessitam fazer. É se separar para Deus, é viver para Deus, e é o que eu preciso também, que todos precisam. Amar o seu próximo, dar honra para quem tem honra, abraçar a causa do necessitado, do faminto, do órfão e da viúva. É necessário passar por tudo isso. Amém? Então, que Deus abençoe vocês e que vocês continuem sendo a noiva, sem ruga e sem mancha e sem mácula, para que possamos viver uma vida eterna com Cristo nos céus. Um abraço, amo muito vocês, estamos começando, eu vou encerrar um pouquinho por causa da garganta, mas peço a vocês que vocês continuem focados somente em Deus
Não olha para o homem, não olha para o erro do homem. O homem erra, o homem ele é pecador, ele é miserável, mas Jesus nunca errou. E é para lá que devemos ouvir, porque ele é o noivo, o homem não é o noivo. O homem quer ainda ser a noiva e muitas vezes não consegue. Então, há um caminho chamado Caminho Santo do Senhor e o mundo não passará por ele. Então, busquem a Deus, salve a sua alma, busque o Espírito Santo, chore, geme, o que for, mas não deixe de pedir a Deus a misericórdia da salvação. Que Deus os abençoe, os dê muita força, coragem, vigor, para que vocês continuem sendo essa aliação, ou seja, esse encontro verdadeiro com Cristo através do sangue, o sangue do inocente, o sangue de Cristo Salvador, que pode hoje salvar e mudar a tua história, a tua vida. Irmãos, lembrando mais uma vez que a ira de Deus dura um momento, mas o seu amor é eterno. E vocês podem sim chegar lá. É necessário ter paciência, é necessário passar pela oraria, é necessário aprender com os seus erros e entender a perfeita, boa vontade agradável de Deus. Certo? Um grande abraço. O próximo ensino será amanhã. Muito bom ensino esse. Fiquei muito feliz de estar falando hoje sobre a eternidade. E aí vem, como diz, né? Eis que vi um novo céu, nova terra, né? E o mar já não existe, né? Então, lá naquele lugar, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, e nem rancor, porque as primeiras coisas são passadas e eis que Ele fez tudo novo. Essa igreja existe, essa noiva existe também. Então, muito obrigado. Eu quero que vocês comentem, como a gente está em ciclo de transição, comentem aqui embaixo, compartilhem esse vídeo, né? E muita gente falando, já vai, pastor, hoje mais vou mais cedo, aos pouquinhos, por causa da minha garganta. Aos pouquinhos eu vou chegando. Então, 30 minutos já passou tão rápido, né? 30 minutos passou muito rápido, tá bom? E que Deus abençoe, que vocês busquem essa palavra, guardem no coração de vocês, para que vocês possam receber, né, de uma forma muito gloriosa e muito harmoniosa. Um abraço. Quem gostou de me ver de novo? Ó, quem? Então eu também amei vocês de novo. Tá? Muito obrigado, que ensino maravilhoso. Quem gostou do ensino, quem entendeu tudo, então faça a tua parte, porque Jesus fará dele. É a sua parte, a minha parte, e nós, cada um se salvar, cada um ter a sua individualidade para a salvação. Lembrando, irmãos, não julguem as pessoas que falam mal de mim, não denigrem elas. Vocês têm que aprender o que é amar, né? Temos que amar. Deixa eles para lá. Há um juízo, né, para toda boa e má obra. Então, fiquem em paz, descanse o coração de vocês. Isso vai passar, é apenas uma fase. E logo, logo, nós vamos morrer, né? Quem sabe eles vão morrer essa semana, quem sabe eu vou morrer essa semana, quem sabe você vai morrer essa semana. Então, nós não sabemos até quanto tempo nós temos nessa terra. Então, não vamos guardar mágoa de ninguém, vamos amar, porque é Cristo que nos justifica. Um abraço, Deus abençoe e que ensino poderoso, hein? Meu Deus, que sabedoria. Um abraço. Ó, se não tiver 300 comentários, eu não volto mais. Ah, não volto. Eu não vou voltar mais. Ah, não. Se vocês não comentarem, eu vou ficar comendo Ruffles. Ó. Ó. Tá gostoso? Vocês dão risada, né? Tenha fome e sede da palavra. Amém? Um beijo pra vocês. Amo muito vocês, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Um grande abraço. Fica na paz. Um abração no peito, no coração. Beijo. Amo muito vocês, tá? E aguarde amanhã, 7 horas, estaremos novamente juntamente com vocês. Um abraço e comentem e compartilhem. Compartilhem, tá bom? A nova cidade santa, a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Um abraço, que Deus abençoe
Fico na paz e saudade. Muita saudade. Obrigado pelo carinho, pelo amor e pelas orações. A paz, até lá.